Em conversa com Bial, Ana Maria fala sobre sua carreira, a perda do Tom Veiga, seu diagnóstico de tumor e de sua vida. Quando a gente era menino, 60 anos. Nossa, era uma velharia. Não, Dona Benta, no primeiro parágrafo Devia do ter Sítio do Pica-Pau, 56. 62. E no Monteiro Lobato apresenta assim, uma velha caquética de 62 anos, Gente. eu tô com 66, você tá com 75, um broto. Ainda bem, para nós, né? É. E como a gente se sente feliz, eu acho, né? Que você acredita, como eu, que a felicidade é agora e que a vida tá para frente, a vida é amanhã, né? Não foi ontem, o que foi ontem foi ótimo. Né? A gente olha o passado com generosidade. Estamos de luto, porque o Louro, uma ironia mesmo, né? Ter ido véspera de finados, né? É um filho amado, né? Teve no meu lado durante os últimos 25 anos, que hoje eu não estou perdendo só o Tom, né? Hoje eu estou perdendo o Tom, um grande amigo, né? Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou, né? E com ele foi junto o meu filho. Você nem cogitou, talvez hoje eu não deva ir trabalhar nesse dia, ou você encarou isso como uma missão, uma obrigação? Esse período aí foi no meio da pandemia. E ali a gente estava na cozinha da minha casa, que a gente passou a transmitir o programa de lá, nessa época. Não tinha como não contar, né? Não tinha como falar, não tinha como... Sabe, que mentira é essa, né? Como é que eu ia chegar lá no outro dia e falar, o Tom morreu ontem? E foi fulminante, sem aviso, né? Foi um AVC? Foi uma coisa assim que, pra mim, ainda não tem uma explicação até hoje. O Tom era jovem, né? Jovem. 40 e poucos anos, quase, antes de 50 anos. E que coisa, um luto pela pessoa, pelo Tom, e pela criação. Que era o filho de vocês dois, o Louro, né? Era filho, assim, ele foi escolhido, eu estava na Record ainda, quando o Louro nasceu, né, que ele foi criado. E ele foi criado de uma necessidade de conversar com o público infantil, que eu vinha de uma programação infantil. Eu falei, quem sabe se eu colocar uma coisa mais agradável, infantil, que pudesse, né, representar esse universo, no meio do programa. E, de repente, a gente dava de Ibope, sei lá, né? E, de repente, a mãe, desavisadamente, passa na sala, né? E olha o filho vendo o desenho animado que está terminando e fala, nossa, quem é essa loira louca que está aí, né? Falando logo cedo aí na televisão, lá na Record. E aí ele, com o boneco, ela pode ficar um pouco mais e, quem sabe, escutar o que eu tenho para dizer, né? Então, ele foi criado por conta disso. E depois ele ganhou vida própria, né? E personalidade própria. Não, então, ele não era nada. O Tom não queria fazer o Louro porque ele achava que ele morria de vergonha, sabe? Ele era uma pessoa... Ele era meu... Sabe o que ele fazia? Sabe, eu tinha 23 merchandisers no programa, que entrava, era muito longo o programa. Ele ajudava a tirar e colocar os merchans. Ele era um cara que era da... Contra-regra. Era da contra-regra, que ajudava na produção, porque lá todo mundo fazia um pouco de tudo, né? Aí eu falei pro Tom, você está aqui o tempo inteiro, né? Pega o papagaio, né? Vamos fazer. Aí ele falou, tá bom, mas eu falei, mas ninguém vai saber que é você. Ele falou, mas eu sei, né? Que sou eu. E aí depois que ele pegou gosto, uma vez, duas, e a partir daí a gente desenvolveu uma sintonia, né? Que eu diria que eu nunca tive com ninguém. Você deve ter relutado um pouco com a ideia do Louro Mané, né? Nossa, eu fiquei um ano, assim, pensando, né? Mas o show tem que continuar, né? E eu sentia que falei, não vai ter ninguém, né? Eu não acreditava mesmo que eu conseguisse, né? Porque parecia que a gente estava invadindo uma coisa sagrada. Sim. Sabe? É o universo dele, né? Até hoje o Tom é o Tom. Mas eu acho que ele deve...
aprovar a ideia lá de onde Eu ele acho que está. se eu pedi licença, É. eu rezei, mandei fazer uma missa, conversei com ele, sonhei muito, né, com ele. E aí, eu acho que passado um tempo, quase 2 anos, né, eu falei, chegou a hora, né, da gente go on. O espetáculo tem que Tem que continuar. continuar. Assim como você é confidente das pessoas, parece que o pessoal chega para você já. E quando você precisa de um ombro, de alguém para te acolher, quem é que faz esse. Quem é que está nesse lugar? A gente vive numa vida muito, muito exposta, né? E lá no começo, quando comecei a fazer sucesso, assim, aparecer na televisão e tal, às vezes eu falava uma coisa aqui, outra ali, né? No círculo mais íntimo, assim, com quem eu vivia mais, né? No trabalho. E aí aparecia no jornal, sabe? Uma coisa que eu tinha dito, né? E eu comecei a ficar muito assustada. E Desconfiada, né? com medo, né? Claro. Aí você vai se fechando um pouco, eu acho que vai. A gente já não é muito dado pelo temperamento, né? Eu falo a gente porque, É porque a gente tem coisas desculpe, parecidas, semelhantes. né? E eu falo tudo, na verdade, né? Quase tudo. Mas nesse aspecto de sentimento, assim, né? Se eu estou triste e tal, eu tenho uma grande dificuldade em partilhar, né? E eu nunca fui num psiquiatra. Eu acho que eu devia ir. Nada, nem uma análisezinha, nada? Nunca. Não. Eu fui uma vez, e acho que foi a primeira vez que eu fui, era muito, 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 muito antes de Tupi, muito antes de tudo. E eu estava com um problema muito meu, assim, muito íntimo. Eu falei, eu vou lá. E o cara disse que era bom e tal. Aí eu fui lá, comecei a contar a história para ele, ele era bom mesmo. Ele tinha uma mesa, assim, de cristal, sabe? Um vidro enorme, grosso, assim, de cristal. E aí eu comecei a falar com ele, e no auge do meu abandono, né, emocional para ele, tinha um relógio que ficava em cima da minha cabeça. Ele aqui, eu aí. Ele olhou no relógio e falou assim, olha, vocês vão fazer o seguinte, você marca com a minha secretária, é a primeira vez que ela... Outra hora. E aí a gente continua. Aí, rapaz, tinha um negócio pesado em cima da mesa, assim, eu levantei, joguei aquele troço em cima da mesa, a mesa fez assim. Bem feito! Mas desmontou a mesa, porque era vidro, era cristal, né? Porque o cara era muito chique. O cristal desmanchou, assim, e fui embora. Não paguei a consulta, fui embora. E nunca mais voltei em psiquiatra nenhum. Porque que falta de sensibilidade na hora que você está, né? Aquilo para mim era vida ou morte. O cara fala para eu parar no meio da história e fala, olha pro relógio e fala, você marca com a secretária. Mas é nada que um bom murro na mesa não tenha ajudado. Muito bom, né? Não sobrou mesa. O Dr. Buzaide disse também que, ao dar essa notícia, que é praticamente uma sentença de morte, né? 10%, né? Você... Era um tumor que ele sério, nunca viu uma paciente mais serena e calma. De onde veio essa tranquilidade? Eu já tinha passado por lá atrás no câncer que ocasionou esse pequeno tumor no cérebro, né? E na época, quando ele falou, eu não tinha noção, assim, real, né? Do que significava aqueles, na época, acho que eu tinha 30%. Que também era pequeno, né? E ele sempre foi muito realista, assim, eu gosto de médico assim, sabe? E eu aprendi com ele que a gente precisa acreditar, né, no tratamento, você precisa escolher e acreditar naquilo que você está se propondo a fazer, que você tem no seu organismo trilhões de células para te ajudar. E ele dizia assim, se você está entrando agora, uma coisa que eu acho que serve para qualquer tipo de doença, não é só o câncer, para qualquer tipo de infelicidade, vamos dizer assim, que você tenha. Você está entrando numa guerra e eu vou lhe dar as armas para essa guerra e você vai comandar esses
soldados todos que você tem no teu corpo, são trilhões, hoje em dia acho que são 300 trilhões, sei lá, de células, cada tipo de célula. Está falando do exército imunológico que nós temos. Todas as suas células que podem te ajudar a sobreviver. Todas elas recebem o remédio quando ele te dá. E ele entrega uma arma. E numa guerra você mata soldado bom e soldado ruim. Por isso que tem queda de cabelo, no caso do câncer, né? Dos efeitos colaterais que a química, de repente, pode fazer. E aí vai depender só de você fazê-los guerrear. Então, topa entrar comigo nessa guerra, né? Eu lhe dou as armas e você... Bom, 3 anos depois você foi para 90%. Foi. Então, e é uma questão de acreditar, entendeu? É tão difícil, sabe por quê? Eu queria tanto que as pessoas gostariam, eu acho que seria o grande presente da minha existência nesse terreno que me puseram nessa época da vida aqui. Seria que as pessoas acreditassem, que acreditar faz diferença. Você está falando acreditar em algo abstrato ou acreditar na imunoterapia? Não, acreditar que você pode, seja lá o que for, sabe? Porque, principalmente em doença, que você tem seja lá qual for, né? Que você tem não que só acreditar vai resolver o seu problema, porque vai ter uma hora que você vai embora. Eu, por exemplo, posso acreditar que eu vou viver até 150 anos. É hoje uma realidade. Então não adianta eu acreditar numa coisa impossível, né? Você tem que acreditar, se você tem armas para isso, né? Para acreditar que você pode, por exemplo, mesmo não estando doente, reverter uma situação ruim que você tenha com alguém, vai depender só de você. E vai depender da tua cabeça, como é que pode fazer para reverter aquela situação, né? E você batalhar para isso. Você quer muito um emprego, né? Mas você tem que trabalhar para isso, você tem que acreditar. Se você sair para procurar um emprego e você não acreditar em você, Daí ninguém vai acreditar. Pois é. Então tinha que ter uma calma ali, porque se eu não tiver calma dentro de mim, né? Não adianta também, adianta. Tá bom, vou me desesperar, vou estar 30, ai meu Deus, e agora eu vou morrer depois da manhã. Posso morrer até hoje, né? Todos nós. Tropeçar.